Vamos falar hoje sobre coisa boa, tá? Esse livro aqui é A Ideologia do Socialismo Jurídico. Esse livro me foi um presente, e um grande presente, bacana, que é do José Carlos Mendonça. O Zeca Mendonça, ele é radialista, ele hoje mora na Paraíba, né? Tem um programa de rádio na Paraíba muito interessante chamado Abrindo Mentes. E é um grande lutador, mas o cara também tem um currículo assim riquíssimo. Historiador, enfim, o cara tem uma base cultural muito grande assim. E essa obra aqui, ele do Socialismo Jurídico, ele faz uma análise, é um livro mais antigo, né, do José Carlos Mendonça, e ele faz aqui uma análise do que é o chamado socialismo jurídico, de como é que essa questão ela se apresenta na nossa sociedade, e ele traz a discussão do direito, mas trazendo para o direito, né, no campo de vista da sociologia, né, da sociedade, né, uma questão bem prática, não é um livro somente, né, teórico, né? E aqui ele faz uma coisa interessante, que é no final do livro, ele faz uma análise, né? Na época, esse livro é de 2000, a primeira edição é de 2007, e ele faz uma análise aqui no final, ele faz toda essa discussão do que é o socialismo jurídico, né? Ele fala uma análise aqui do que é a produção, né? Os modos de produção, né? O capitalismo de Estado, o socialismo, o comunismo, e explica o que é o chamado socialismo jurídico, né? E aí no final, né, além de ele fazer esse debate sobre a questão do direito, ele faz uma coisa interessante, que ele faz uma análise do chamado de como, né, o socialismo jurídico se deu aí na França, na Alemanha, fala um pouco da União Soviética também, da Rússia, da China, fala do legado, né, do chamado socialismo jurídico na esquerda, e no final ele faz uma análise do PCdoB, né, do programa do PCdoB, do PSTU, né, e ele faz uma análise aqui, isso na época, né, porque o PCdoB era dito, né, na época como a resposta, digamos assim, a maior força de esquerda da época, né, apesar das contradições, que o PCdoB não é de esquerda, inclusive faz um bom tempo, né, só tem o nome lá de socialismo de esquerda, mas não tem nada de esquerda o PCdoB, isso aqui é verdade. E ele faz análise também do PSTU, porque o PSTU rompe, né? Eles são expulsos do PT, criam esse partido, mas aqui ele faz uma análise do programa do PSTU para mostrar como essa limitação, né, ideológica, né, o próprio entendimento do que é o marxismo, acaba limitando essa agremiação. E aqui eu vou pegar um trecho aqui da apresentação do Zeca, quando ele fala aqui do que é do chamado socialismo jurídico, né? Que ele nos caracteriza aqui, né? Que ele vai definir o socialismo jurídico como a luta social do proletariado enquanto classe para a alteração da sua exploração econômica e a opressão política por meio da elaboração de reivindicações jurídicas do direito. Ou seja, é você pegar o escopo do direito que tem, né, nesse direito, o direito limitado mesmo, esse direito burguês, né, e tentar, dentro dessa questão, né, dentro do direito, dentro da sociedade capitalista, tentar transformar, né, conseguir ganhar alguma melhoria para a classe trabalhadora por meio das reivindicações dentro desse sistema capitalista. E aí ele vai mostrar aqui essa limitação, porque primeiro, como é que você vai lutar dentro do sistema, usando as leis do sistema, essa limitação do sistema para derrubar o próprio sistema. Ele começa a analisar isso. E segundo, essas ilusões que traz sobre isso, a chamada luta econômica, né? O limite que tem a chamada luta econômica, uma reivindicação econômica, até que ponto ela é válida, até que ponto ela consegue ter alguma resposta ou não. É muito interessante isso. Então o Zeca Mendonça aqui, né, ele é historiador, né? Ele se formou também em Direito e estava aqui fazendo, né, já a sua pós-graduação na Sociologia. Então, assim, é um cara que tem um escopo, uma bagagem muito grande. E me foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, porque esse livro aqui, esse manual, né, que é bem introdutório, bem didático, ele merece ser lido, ser conhecido por mais pessoas.
eu lendo, né, reli, né, li esse ano tal, e reli para pegar algumas coisas, é interessante observar a época que ele foi lançado para hoje, né? Como é que tá essas agremiações políticas hoje, por exemplo, nesse processo, né? Algumas forças políticas no Brasil se acabaram literalmente, né? Se afogaram nessa ilusão, né, de que dá para se fazer alguma coisa nos limites do capitalismo. Outra coisa interessante também é ver como, e ele aqui mostra muito bem, porque ele vai analisar o programa desses partidos, né, e como que a falta de entendimento, né, teórico mesmo da coisa, né, limita, por exemplo, para você conseguir fazer uma luta mais avançada, no caso aqui do PSTU, que já foi uma grande força de esquerda, mas pela sua característica, pelas suas expressões, né, pelo seu entendimento, né, do chamado trotskismo, né, uma análise totalmente equivocada da realidade, da economia, né, e da sociedade, acabou relegando essa agremiação política a ser um partido que fala para si mesmo, né? Então, assim, é muito interessante esse livro, esse material. O Zeca Mendonça é um cara assim que tem uma militância interessante na cultura, né, no rádio também, mas hoje ele está na Paraíba aí lutando, né, junto com o Comitê de Defesa da Palestina lá na Paraíba, e é um livro assim que eu recomendo muito para que vocês possam ler e conhecer essa obra aqui.